Como entender os movimentos da ATM sob a ótica da biomecânica? Antes de mais nada, para que você aprofunde no movimento da ATM e observe a sua biomecânica através da artrocinemática, tem que ser algo que você olhe e se admire e veja o quanto é importante você entender aquilo e lhe dar satisfação de tratar o paciente de forma eficaz, de forma eficiente. Tem que lhe dar vontade, alegria de fazer o bem para o seu paciente. Porque a partir disso você estuda com profundidade, você estuda buscando os mínimos detalhes e o resultado sempre será o mesmo. Eliminar a dor do paciente de forma rápida. Mas você precisa saber o conhecimento ideal para eliminar isso. Para que você entenda a ATM de forma específica, nós temos 2 movimentos básicos que você precisa entender que ocorrem na artrocinemática da ATM, que são os movimentos de rotação e os movimentos de translação. O movimento de rotação da ATM em si, ele é um processo onde o côndilo da ATM gira em torno de um eixo, podendo ser um eixo horizontal, vertical e sagital. E esse movimento do corpo condilar, né, sobre o eixo é chamado de eixo de rotação, pelo eixo de rotação, movimento de rotação. No sistema mastigatório, né, esta rotação ela pode ocorrer tanto quando a boca abre, como a boca fecha, em torno de um ponto fixo dentro do eixo. Mas também pode acontecer em outros momentos que a gente vai falar. Em outras palavras, o que é que eu quero dizer? Os dentes em si, eles podem estar separados e novamente ocluídos, também sem mudanças do posicionamento do côndilo, porque muitas vezes esse movimento ainda não chegou a gerar a rotação e só o destrave dessa estrutura. E na ATM, tá? A rotação ela ocorre com um movimento dentro da cavidade, tá? Mas não na cavidade como um todo. Dentro da ATM nós temos a cavidade superior, que é entre a glenoide e o disco, mas nós temos também o movimento entre o disco e o côndilo articular. E é exatamente onde a rotação ela acontece. Então, ele é um movimento entre a superfície condilar da mandíbula e a superfície inferior do disco. Não tem relação com a superfície do temporal. Dessa forma, o movimento de rotação ele pode acontecer em todos os 3 planos: horizontal, movimento frontal e sagital. São exatamente essas imagens que eu quero mostrar para você, para lhe ajudar a entender mais e mais isso. Essa imagem aqui é da coluna cervical e suas relações, mas vamos para o movimento de rotação. Como eu falei no início, existem movimentos de abertura, de destrave e fechamento, onde esse movimento de abertura e fechamento, ele simplesmente não mexe no côndilo. Veja que o côndilo se mantém estático, tá? O que está mexendo aqui é o processo coronoide da mandíbula, na porção mais anterior, o ângulo da mandíbula inferiormente e a sua região anterior de mento e a relação entre os incisivos, tá? Nesse movimento, a leve abertura e fechamento não tem movimentos na artrocinemática, está estática. Então é isso, ó. Se eu faço, não tem o movimento, só tem a dinâmica global
que ainda não chegou a repercutir até a estrutura. Porém, contudo, entretanto, todavia, você tem o movimento sobre o eixo de rotação horizontal, onde nós temos um eixo côndilo a côndilo, que passa transfixando, né, o crânio, e aí sim, nós temos o movimento da mandíbula em torno desse eixo, realizando o movimento de abertura e fechamento. Porém, como eu já falei, existe um movimento também em torno do eixo vertical, que é o movimento que a gente fala de pivoteamento, né? Que ele vai rodar dentro desse eixo, né? Dentro desse eixo. Quando a gente está mastigando, por exemplo, né? A gente tem o lado que mastiga, que vai rodar e comprimir, feito um pilão, né? E o outro que vai só balancear o lado de balanço, tá? E desse lado de balanço vai gerar a dinâmica específica para a compressão. Então, esse movimento é um misto, tá, de movimento entre o eixo vertical e este lado trabalhando em cima do eixo horizontal. Mas também o movimento da mastigação tem a composição tridimensional. Por quê? Porque quando ele abre e fecha, também tem o desvio lateral de inclinação. E esse desvio lateral de inclinação vai levar categoricamente você para um padrão de deslizamento de inclinação dessa mandíbula, como você pode ver aqui. Então, esse eixo que passa antero-posterior pelo côndilo da mandíbula é um eixo categoricamente que vai fazer esse balanço da mandíbula dentro do eixo. E quando a gente faz o movimento da mastigação categoricamente ele apresenta este balanço de um lado para o outro também em composição com o eixo vertical, né? E também o eixo horizontal. Sensacional, não é isso? Sensacional. Quando você entende e consegue visualizar a artrocinemática na sua profundidade, fica fácil de você entender a queixa do seu paciente. E, inevitavelmente, lhe gera um poder de realização profissional, porque você agora começa a entender essa mecânica para poder agir e atuar na causa do problema, aliviando a dor do seu paciente.